nós vamos fazer o exercício 2, ainda continuando sobre a distribuição normal, né? Como estimar as probabilidades utilizando a distribuição normal. Então, a média, então o exercício 2 diz o seguinte, né? A média do preço das ações, a média de preço das ações das empresas que compõem a S&P 500 é 30 dólares. E o desvio padrão é 8,20 dólares, tá? Então, Business Week, edição especial anual primavera de 2003. Suponha, então, que os preços das ações se distribuem normalmente. Bom, isso é importante, né? Então, ele está dizendo que, considerando essas informações, né, de média e desvio padrão, essa variável, ela tem uma distribuição normal. Bom, se ela segue uma distribuição normal, facilita para estimar as probabilidades, né? Então, na letra A, ele quer encontrar a probabilidade. Qual é a probabilidade de uma empresa ter um preço não superior a 20 dólares para suas ações? Bom, se eu sei que aqui, né, os dados estão distribuídos normalmente e eu tenho a média e o desvio padrão e eu quero estimar a probabilidade, eu vou usar a distribuição normal, né, padrão, para estimar essas probabilidades, né? Lembrando que a distribuição normal padrão é aquela que eu tenho padronizado em média igual a 0 e a variância do padrão igual a 1, tá? Então, vamos lá. Primeira, a letra A. Primeira coisa que a gente vai fazer é tirar as informações dos dados. Ele está dizendo que a média de preço, né? Então, a média de preço é 30 dólares. Né? Então, a média de preço é 30 dólares. E o desvio padrão, né, que é o sigma, igual a 8,20 dólares. Tá? Então, é 8,20 dólares. Então, tirei as informações. Sei que segue uma distribuição normal. Então, vamos estimar através da curva normal. Qual é a probabilidade de uma empresa ter um preço não superior a 20? Então, não pode passar de 20. Então, na letra A, eu quero a probabilidade de x ser menor igual a 20, certo? Bom, menor igual a 20. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é construir a curva da distribuição normal. Vamos montar aqui a curva de distribuição normal. Então, aqui no centro eu vou colocar média igual a 30, tá? No caso, a média é 30, né? E aí, aonde que está o 20? O 20 está acima ou está abaixo de 30? Ele está abaixo, olhando aqui o desenho. Então, nós vamos representar ele abaixo também. Não tem uma distância aqui, é importante que seja abaixo, tá? Então, x igual a 20. Qual é a probabilidade que eu quero? A probabilidade de x ser menor igual a 20. Então, eu vou destacar essa areazinha aqui. Lembrando que a gente não tem como estimar essa área diretamente na tabela da distribuição normal padrão. Não tem como encontrar de um valor para mais infinito, nem de um valor para menos infinito, que é esse caso. Eu sempre tenho que encontrar a área de 0 até o valor de z e descontar de 0,5. Então, eu preciso estimar essa área aqui, né? Então, se a gente padronizar ela, então, padronizando a curva, né? Então, padronizando, a gente vai passar a ter, sempre que a gente padroniza, a gente passa a ter a média igual a 0. E aqui eu quero encontrar o z correspondente ao x igual a 20. Né? Então, gente, qual é o z correspondente ao x igual a 20? Vamos lá. Qual é a relação de z que representa o número de desvios padrões? Z igual a x menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, o nosso x aqui é 20, menos a média, que é 30, dividido pelo desvio padrão, que é 8,20, 8,2. Né? Então, isso aqui vai dar aproximadamente menos 1,22, tá? Então, vai dar negativo, porque tá abaixo da média. Então, menos 1,22. Então, aqui tá o z, ó, negativo menos 1,22. Ele vai corresponder a uma área aqui. E eu quero encontrar esse pedacinho da curva aqui. Né? Então, qual é o valor de área? Então, z igual a menos 1,21 corresponde a que área na distribuição? Lá na distribuição normal. Bom, lembrando que a gente vai abstrair o sinal negativo, né? Porque como a distribuição é simétrica para valores que estão abaixo da média ou valores acima da média, então a gente vai olhar ele positivo. Então, vai ficar 1,22, né? Então, 1,2, que é o primeiro algarismo significativo após a vírgula, e 22. Para fechar o 2, eu tenho que olhar onde? Então, esse é o primeiro. Então, eu tenho que olhar 1,22 e aqui, né?
aqui. Então, juntando esses dois valores, vai dar 1,22. E aí, a área que corresponde, então, a 1,22 é esse aqui, 0,3888. Então, esse é o valor da área correspondente a Z, né? A Z igual a 1,22. Então, é 0,3888. Então, a minha área aqui vai ser igual a 0,3888, que é essa área aqui da curva, né? Essa areazinha aqui, é essa aí, 0,3888. Né? Então, eu quero encontrar, é isso, essa é a minha resposta? Não, gente, não acaba aí. Eu quero encontrar menor, né? Então, se eu quero encontrar menor, eu vou ter que fazer o quê? O que eu vou ter que fazer para encontrar esse pedacinho aqui? O que eu sei da curva? Eu sei que metade da curva vale 50%. Então, metade dessa curva aqui vale 50%. Então, se eu fizer 0,5, né, ou 50% menos essa área aqui, eu vou ficar com o pedacinho que eu quero encontrar aqui. Então, a relação vai ficar. Então, a probabilidade de x ser menor ou igual a 20... vai ser igual a 0,5, que corresponde metade da curva, menos a área. E aí, eu vou ficar com o pedacinho que eu quero. Então, vai ser 0,5 menos 0,3888. Né? Então, a probabilidade de x ser menor ou igual a 20 vai ser igual a 0,1112 ou 11,12%. Tá? Bom, agora a letra B. O que o exercício pede na letra B? Letra B. Qual deve ser o preço das ações? Ó, agora é diferente, ele não está pedindo qual probabilidade, ele está pedindo o preço das ações, que é o X, que eu represento por X, para que a empresa seja incluído entre as 10% maiores. Então, vou fazer aqui no meu rascunho. Ele quer saber o preço para que ela seja incluída nas 10% maiores. Então, tá aqui a B. Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber o X para que ela seja incluída nas 10% maiores. Eu vou ter que fazer o desenho para a gente poder visualizar. É assim que a gente vai fazer. Então, onde estão as 10% maiores? Vamos lá. Média aqui, né? Então, a minha média tá aqui, que é 30. Então, média igual a 30. As 10% maiores, elas estão no superior, né? Então, aqui no superior da curva. Então, aqui, digamos que estão as 10% maiores empresas. Ele quer saber qual é o valor da minha ação, tá? Qual é o valor dela, agora é o contrário, para ela passar a pertencer às 10% maiores, tá? É isso que ele quer saber. Então, para fazer isso, gente, eu tenho uma única relação. Qual é a minha única relação que eu tenho? Z igual a X menos a média dividido pelo desvio padrão, né? Que é encontrar o número de desvios padrões que corresponde ao Z, tá? Então, primeiro aqui, eu tenho que encontrar o X. Quem que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o X. Para encontrar esse X, a média eu tenho. A média nós sabemos que é 30, o desvio padrão a gente sabe que é 8,20. A gente precisa do Z, né? E eu tenho como encontrar o Z também, tá? Então, digamos aqui, ó, se eu padronizar ela, né? O que a gente vai ter? Digamos que eu tenho aqui, ó, média igual a 0. E eu quero encontrar esse Z aqui que corresponde às 10% maiores. Qual que é esse Z? Bom, aqui tem 10% ou 0,10. Tá? Então, para fazer isso, o que a gente faz? Eu preciso encontrar essa área aqui, ou melhor, eu preciso encontrar esse Z que corresponde à área de 0 até Z. O que a gente sabe? Quanto que vale essa areazinha aqui, ó, se essa pontinha é 10%? E se metade da curva é 50%? Bom, se metade da curva é 50%, 50 menos os 10% vai ficar 40%, né? Ou 0,4. Tá? Então, agora, para encontrar esse valor de Z, o que a gente faz? Nós vamos lá na distribuição normal e vamos encontrar o Z correspondente ao 0,4. Nós vamos fazer o processo inverso, tá? Então, agora a gente
tinha o Z e encontrava a probabilidade, agora a gente tem a probabilidade e vai encontrar o Z. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar esse 0,4. Esse 0,4, gente, ele corresponde à área dentro da tabela. Então, nós vamos localizar aqui dentro qual é a área mais próxima ou igual a 0,4, tá? Bom, como eu já tenho experiência, né? Eu venho aqui, ó, está entre esse valor e esse valor aqui, né? Qual que é mais próximo de 0,4? 0,4015 é maior do que 0,3997. Então, quem está mais próximo de 0,4? O 0,3997. E aí, a gente vai olhar qual é o Z correspondente. Deixa eu só apagar aqui, para não atrapalhar. Então, gente, o Z que corresponde a essa área... ó. O Z que corresponde a essa área, a gente vai fazer o quê? Nós vamos puxar agora o inverso. Nós vamos olhar quem é esse Z, ó. É 1,2 e juntando lá em cima é 1,2 e 8. Então, gente, o Z vai ser 1,28, tá? Esse é o meu Z correspondente à área de aproximadamente 0,40. Ela não tem, mas a área mais próxima é 0,3997. Juntando os valores de Z, vai dar 1,28. Volto lá. Tá? Então, eu vou voltar aqui. Z igual a 1,28. Agora que eu tenho Z igual a 1,28, eu posso substituir aqui nessa minha relação. Então, vai ficar, no lugar do Z, eu vou colocar 1,28. X eu quero encontrar, menos a média, que é 30, dividido pelo desvio padrão, 8,2. Né? Passando para cá, eu vou ter 1,28, passando 8,2 multiplicando 8,2, igual a x menos 30. Né? Se eu quiser isolar esse x, o que a gente vai ter? Né? Se eu quiser isolar o x, eu vou ter que 1,8, né, vai ser o quê? Vai ser igual a 10,5 aproximadamente, igual a x menos 30. Então, x igual a 10,5 mais 30, que é igual a 40,5. Então, o valor da ação, tá? Para ela passar a pertencer às 10% maiores, ela tem que ter um valor de, no mínimo, 40,5 dólares. Tá? Esse seria o valor de X, que é o processo inverso, então, ao processo de estimar a probabilidade. Então, é o X aqui para ela passar a pertencer às 10% maiores, então vai ser 40,5. Tá? 40,5 dólares. E a letra C? Vamos ver a letra C. Ele está pedindo qual deve ser o preço das ações para que a empresa deixe de ser incluída entre as 20% menores. Então, eu quero que ela deixe, né, de ser incluída entre as 20% menores. Vamos ver aqui. Eu não quero saber qual é o preço para ela não pertencer às 20% menores. Então, se eu construir a distribuição normal aqui, né, a média para essa distribuição é 30. Onde estão as 20% menores? Sei lá, vamos dividir para cá mais ou menos, né? Então, digamos que as 20% menores estão aqui. Então, o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar esse valor para ela não pertencer às 20% menores. Então, é esse X que eu quero encontrar. Né? Então, também é semelhante ao exercício B que eu fiz. Né? Então, o que eu tenho a relação? A relação que nós temos é Z igual a X menos a média dividido pelo desvio padrão. X eu quero encontrar, né? Nós queremos encontrar o valor de X, mas antes nós precisamos encontrar o valor de Z, né? Então, se a gente padronizar, a gente sabe o quê? A média é 0, né? Eu quero encontrar esse Z aqui, e esse Z eu posso encontrar, porque essa área aqui, ó, ele deu 20%, isso aqui representa uma área, né? Então, isso aqui é igual a 20% ou 0,2. Então, quanto que vale esse pedaço se metade da curva vale 50%? Vale 30. 30 mais 20, 50%. Ou 0,3.
né? Então, novamente, nós vamos lá no corpo da tabela agora e vamos olhar qual é a área que corresponde a 0,3 no corpo da tabela e retirar o valor de Z. Então, a área mais próxima de 0,3, ó, como eu já tenho experiência, né, eu já vou mais direto para poupar tempo. A área mais próxima a 0,3 é 0,2995, porque a distância é menor do que 0,30. Não, essa distânciazinha aqui, ó, é menor. Então, esse valor aqui, a distância é mais próxima de 0,3 do que esse aqui. Por isso que vai ficar esse, então, é o valor mais próximo. Então, para isso, o que a gente faz? Nós vamos lá olhar qual é o Z que corresponde, tá? Qual é o Z que corresponde? Então, é 0,8 e qual é a segunda casa? 0,04. Então, o meu Z vai ficar igual a quanto? O meu Z igual a 0,84, tá? Então, Z igual a 0,84. Bom, vamos voltar para o exercício. Z igual a 0,84. Só que tem um detalhe, nós precisamos lembrar que esse valor, ele está abaixo da média, então o Z ficaria negativo na hora de calcular. Então, por isso que é importante a gente colocar negativo, menos 0,84. Tá? Vai ser importante na hora de substituir. Então, o que a gente vai ter aqui? No lugar do Z, nós vamos colocar menos 0,84. X nós queremos encontrar, né? A média é 30, dividido pelo meu desvio padrão, que é 8,2, né? Então, eu vou ficar com menos 0,84 vezes 8,2, que é igual a x menos 30. 0,84 vezes isso aí vai dar 6 menos 6,89, que é igual a x menos 30. Né? Passando o x, o menos 30 vai passar para o lado positivo, então vai ficar x igual a 30 menos 6,89. Então, o valor da ação vai ficar aproximadamente 23,11 dólares. Tá? Então, esse seria o valor da minha ação, tá? Para ela deixar de pertencer às 20% menores, tá, gente? Então, esses são alguns exemplos, algumas possibilidades que a gente tem de aplicação da distribuição normal para estimar a probabilidade, nesse caso aqui, os valores da minha variável, tá, gente? Muito obrigada, beijo, até mais.